Meninas. Bom Hoje dia. nós vamos de Salmo 22, né. Amém. Quer comentar alguma coisa, Fabi, você ia falar? Não, tá tudo bem, graças a Uhum. Deus. Então tá bom. Hoje nós vamos Salmo 22 e, como ele é grande, eu queria que a gente lesse até o 21. Será que a gente consegue até o 21? Porque aí ele meio que faz uma divisão um pouco ali no salmo, e aí seria interessante a gente fazer dessa forma, né. Amém. E glória a Deus, meninas, mais um dia, mais uma semana que se inicia, e a gente iniciando com a palavra, né. E esse salmo é um salmo, assim, muito especial, né, para quem conhece o Salmo 22 ou, né, a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje. É realmente um salmo, assim, muito especial, e a gente vai ver isso juntas aqui, né. Então vamos orar. Fabi, quer orar? Vamos orar sim. Amém. Vamos orar. Amém. Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma manhã, mais uma Amém, Jesus. semana que se inicia de trabalho, e nós queremos honrar o teu nome. Amém, Queremos Jesus. dizer, Senhor, que somos carentes do Senhor. Necessitamos, Jesus, do teu agir na nossa vida. Deus, essa manhã especial, eu quero te pedir que o Senhor venha nos lavar, nos purificar de Amém, todo Jesus. pecado, para que, ó Deus, a nossa oração, Senhor, venha chegar ao teu trono, Senhor. Amém, Deus, Jesus. em nome de Jesus, agora que vamos aprender, Deus, da tua palavra. Senhor, fala conosco. Abre, Deus, a nossa mente para entender. Se revela para nós, Senhor. Amém, Precisamos Jesus. do Senhor. Usa, oh Deus, de uma maneira extraordinária. Que a palavra que sair da boca dela seja fogo, seja como flecha, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te conhecer mais. Se revela para nós. É essa oração. E nós fazemos ela no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A Jo não entrou ainda aí, então vamos lendo eu e Fabi. Amém. É, Posso ler Fabi, até o 10, então? pode ler, pode ler. A Jo entrou. Oi, Jo, bom dia. Dia. Bom dia. Bem, então vou Tudo começar a bem? ler, Jô. Ah, Salmos 22. Amém? só Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia corça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo, está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não um homem. Todos insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, nem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Quem é ele? Quem é ele o livre? Que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste o salvo do verme da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tem sido meu Deus. amém, aleluia. Vou continuar lendo então, tá? Até o 21. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão veraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo.
Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Posso contar todos os meus ossos, mas eles se mas e lançastes. Vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Até aqui, né? E tu respondeste, né? O versículo vai terminar assim. A gente lê até esse 21. Meninas, está muito claro aqui, né? Esse salmo. Muito claro de quem que ele está falando aqui, né? De quem Davi está falando, né? Isso que é o interessante. Esse salmo de Davi foi escrito cerca de. Esses salmos, né? Davi compôs cerca de uns 1000 anos antes de Jesus existir, né? Existir não que o Senhor ele é desde o princípio de todas as coisas, mas desde que Jesus nasceu mesmo como homem, cerca de 1000 anos antes. E, gente, isso daqui é uma descrição perfeita da crucificação. A gente vai ler esse salmo aqui, ele é considerado como o salmo do Calvário, salmo da cruz, né? Salmo da crucificação. E exatamente, como se ele visse, né? Ele visse antecipadamente e ele sentisse nele, né, antecipadamente o que iria acontecer com o Messias mais tarde. E, assim, na época, os judeus, vamos dizer assim, na época de Jesus, os judeus que estudavam lá, né, a Torá, estudavam lá o Pentateuco, né, as leis lá dos judeus, né, essa era a linguagem que eles aprendiam a falar com Deus, a orar. É igual a gente aqui, a gente começa a ler a Bíblia, conviver na igreja, né, a ter esse tempo ali de convívio no reino de Deus, então a gente começa também a ter esse linguajar, a falar, a gente fala misericórdia, né, a gente fala determinados, como é que é, as pessoas até falam, né, o evangeliquez, né, a gente fala com essa linguagem, mas porque é isso que a gente está habituado, a gente, né, vai se relacionando dessa forma. E assim, os judeus na época de Jesus era isso que acontecia, eles começavam desde meninos pequenos a ser ensinados ali na lei, então eles começavam a falar com essa linguagem. E era esse tipo de linguagem, principalmente dos salmos, é que eles usavam para se expressar as emoções quando tinham sofrimento. E Jesus também foi ensinado na lei desde pequeno, né? Jesus como menino, como homem, ele também foi ensinado. E Jesus usa essa linguagem do salmo para falar de si. Então, assim, a gente vê essa relação, né? Jesus pega a linguagem do Salmo de Davi para falar quando ele está lá na crucificação, e como ele expressa a dor dele, como ele expressa os sentimentos dele, usando essa linguagem dos Salmos. E Davi, 1000 anos antes, profetiza, fala exatamente como que seria, porque assim seria muito fácil Jesus só copiar o que Davi falou e falar também, mas Davi viu o sofrimento. Aqui tem detalhes da vida de Cristo, do sofrimento de Cristo, que iam ser assim, específicos, né? Porque é o que eu estou falando, não tinha crucificação na época de Davi. Como que Davi fala disso? De furar pés e mãos, né? Como que Davi fala de rasgar as minhas vestes, né?
Isso não era um sentimento de Jesus, isso estava acontecendo literalmente com Jesus, né, de repartir as vestes dele, de zombar, de passar e zombar, de falar: "Olha, se você é Deus mesmo, desce aí da cruz, se Deus é o teu Deus, que ele venha te livrar". Então, assim, aconteceu exatamente, gente. Então isso é muito poderoso, esse é um dos salmos, assim, mais perfeitos em descrição do que é uma palavra profética, do que é um texto profético, né, que vai proferir aquilo que vai acontecer no futuro, né, isso é maravilhoso. E a gente vê dentro desse salmo aqui, o Espírito Santo agindo na vida de Davi, de forma linda. Davi podia estar no meio de uma guerra, podia estar num combate, numa batalha, ou ele podia estar no palácio, seja o que for, resolvendo coisas do reino. Davi era cheio do Espírito Santo. Né. Lógico que teve o episódio de Davi pecar, enfim, mas o que que Davi mais pede a Deus quando ele peca? "Não retires de mim o teu Espírito Santo", porque é o Espírito de Santo que agia em Davi, que fazia essas coisas excelentes. Então, meninas, assim, a gente ser cheio do Espírito Santo é dessa forma que Deus quer usar a nossa vida, para proferir sobre as pessoas, para falar a respeito, não só revelando o futuro, que aqui Davi estava revelando o que iria acontecer lá na frente, né, mais de 1000 anos para frente, mas assim, de sermos usados, né. Nós até hoje bebemos dessa fonte daqui dos salmos, da palavra, através dessa vida de Davi com o Espírito Santo. Então assim, vale a pena a gente buscar ao Senhor, vale a pena a gente ser cheio. E aí, gente, esse salmo, assim, fala desse sofrimento, né, Davi já começa falando: "Meu Deus, por que me abandonaste?". Exatamente o que Jesus fala lá na cruz: "Deus meu, por que me abandonaste?", né. Nesse momento de tanta angústia, de tanta dor no coração, assim, o quanto que Jesus experimentou isso, assim, de forma muito clara. Eu anotei uma coisa aqui, gente, sobre uma curiosidade aqui, né, que os estudiosos têm colocado e que isso é muito legal para a gente ver. Mas, assim, eu queria pontuar para a gente aqui, assim, esse sentimento de abandono que Jesus sente lá na cruz, por esse afastamento de Deus, porque Deus o pecado, diante de Deus, Deus não convive com o pecado, Deus é santo, Deus é puro, e tudo aquilo que é sujo, que é desagradável, Deus rejeita, né. Deus, assim, lança a sua ira, a sua justiça sobre o pecado, e foi isso que aconteceu em Jesus. Jesus levou sobre si toda a ira, toda a injustiça, toda a imundícia do pecado de todos nós. Então, assim, há esse relato de que Deus teria como se Deus tivesse virado o rosto, né. Mas uma coisa que eu penso, assim, que Deus talvez tenha virado o rosto para não ver e não ver o sofrimento do seu filho, né, e Deus o cobre com a sua justiça. Era como se não tinha outro que pudesse entrar no nosso lugar. Deus mesmo entra no nosso lugar em Jesus, né, para receber toda a maldição do pecado, né, mas se fazer maldito e fazer essa salvação por nós. Que lá Isaías fala? O próprio braço de Deus lhe trouxe salvação, porque não tinha um sequer que pudesse fazer isso. E e Jesus é esse servo sofredor, e como ele se identifica. Eu não sei quais as situações, né, quais os sentimentos que estão no teu coração hoje, Jesus se identifica com a tua dor, Jesus se identifica, ele é esse que sofre. E aqui, assim, ele sente solidão, ele já começa falando aqui o salmo: "Por que me desamparaste?", ele sente solidão, ele fica cansado, né, ele fala dos ossos dele, sabe. Ele, assim, abaixa a autoestima, né, abaixa a autoestima não, baixa a estima, né. Jesus se compara como um verme, né, se compara com um verme. Ele sente rejeição, né, porque é isso que eles zombavam dele, né, e aqui Davi fala sobre isso, sobre essa rejeição, sobre a injustiça, sobre o medo, né. Naquele momento ali Jesus era 100% homem, 100% Deus. E Jesus ali na sua humanidade, ele sentiu medo. E tudo isso para demonstrar para nós que vale a pena confiar no Senhor,
vale a pena, sabe. Com todo esse sofrimento, com toda a dor, ele confiou no Senhor e o livrou. E Deus, o que que diz a Bíblia? Que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, né, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e toda língua confesse: Ele é o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, assim, Jesus sentiu dores físicas por nós, Jesus passou todos esses sofrimentos, ele foi experimentado em dores, para que hoje ele pudesse se compadecer de você, para que hoje ele pudesse, te dar o exemplo, para que hoje ele pudesse impulsionar você, motivar você, vale a pena crer, né. E aqui o detalhe que eu queria falar, que Jesus, ele assim, no tem um versículo que fala assim, no versículo 6, que fala assim, ele fala: "Eu sou verme e não homem, motivo de zombaria". Isso que eu queria trazer esse detalhe, né. Os estudiosos dizem que esse tipo de verme que Jesus menciona aqui, eh não é um verme qualquer, né, Jesus estava falando de um verme específico lá daquela área deles, né, da área do Oriente Médio ali, né, e era um verme. Como é que era esse verme? Era como se fosse uma largatinha. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é o verme escarlate, que se fala. Eu vou até ler aqui para não errar, né, o que eles, mencionam. Que esse verme que Jesus fala era o verme escarlate, e que durante o verão, a fêmea desse verme, ela ela aderia a uma certa árvore, né, ela adere àquele como se fosse uma lagartixinha minúscula, e que ela vai aderir a uma árvore para que ela possa colocar os ovinhos dela naquela árvore, né. E o que que ela faz durante, né, esse processo? Ela libera uma substância, né, para proteger esses ovos. E nisso que ela libera essa substância, ela morre, ela seca. E essa substância é uma substância quando ela em contato com essa árvore, essa substância é uma substância como um líquido vermelho, como uma tinta vermelha. Por isso é que fala que é o escarlate, né. E esse líquido vermelho profundo que ela libera enquanto morre, protegendo os seus ovinhos. Olha, gente, isso fala alguma coisa para vocês? Jesus derramando o seu sangue por nós enquanto nos salva. E assim, o detalhe, assim, que emociona a gente é pensar que esse vermezinho, esse bichinho, ele faz isso grudado na madeira. Ele gruda na madeira para liberar os seus ovinhos e para proteger, para que os ovinhos vivam, sejam salvos. Ele morre, ele dá a sua vida. Então, assim, o que que ele fala? Que o corpo seco desse verme, as pessoas espremiam, né, para produzir o corante vermelho. Esse corante que era usado, muitas vezes foi usado no tabernáculo, foi usado para a confecção, de roupas dos sacerdotes, para vários usos ali, que precisava de uma tinta vermelha, era esse verme que era usado. Então, gente, é tão perfeito a natureza e é tão perfeito o que Deus faz. Jesus se menciona que ele fala: "Eu sou o verme", como esse vermezinho que faz isso, que grudado na madeira derrama o seu sangue, o seu líquido precioso vermelho cobrir as nossas vidas, para nos proteger. É exatamente o que Jesus fez na cruz. Então, assim, é muito perfeito essa construção aqui dessa profética desse Salmo 22 aqui, porque fala a respeito de Jesus dessa forma linda. E, assim, eu queria te lembrar nessa manhã que ele vai falando, né, eles caçoam de mim, né, que eles falam que o Senhor o liberte, que se ele realmente é Deus, que Deus venha livrá-lo, né. E e ele fala assim, que muitos touros de Baçã, né, muitos os cães, ele fala dos leões que vêm rugindo, que vêm como atacá-lo, e era exatamente isso, aqueles grandes sacerdotes, as grandes autoridades da época de Jesus, né, atacando, conspirando contra a vida dele, né, e Jesus se entregando naquela cruz, naquele madeiro por nossas vidas. Então esse salmo é muito perfeito em relação a isso, para descrever o sofrimento do Messias, o sofrimento do nosso Salvador. E eu queria que você tivesse isso em mente nessa manhã, que ele fez isso tudo, experimentou todas essas dores, para que hoje você fosse livre.
como se você fosse esses ovinhos desse vermezinho, né, porque ele se chama assim: "Eu sou menos do que um homem, eu sou desprezível, né, eu sou como esse vermezinho", mas que faz esse trabalho poderoso, né. Se não fosse esse sangue, se não fosse essa tinta que sai, se esse vermezinho não tivesse se deixado ser espremido nessa madeira, né, para sair essa tinta escarlate, nós não seríamos salvos. E é isso que Jesus fez por nós, fez por mim, por você. E assim Jesus, experimentou as dores, todos os sofrimentos, para que hoje ele pudesse com autoridade, né, te livrar. Hoje com autoridade ele pode te consolar, hoje com autoridade ele pode te guiar, hoje com autoridade ele pode te libertar do medo, hoje com autoridade ele pode te dizer: "Não temas, eu estou contigo", porque ele está mesmo, por causa de tudo que ele fez aqui. E assim, parece até que a gente está lendo aqui os evangelhos, parece que a gente está lendo Mateus aqui, mas a gente está nos Salmos ainda. 1000 anos antes, né, sendo profetizado a respeito desse Messias. Jesus é esse mistério de Deus, né, que foi profetizado, que os profetas falaram muito tempo antes, mas assim, em Jesus ele foi revelado, a nossa salvação é revelada. E hoje a gente está aqui podendo falar sobre isso. Que coisa poderosa, maravilhosa. E assim, essa ação perfeita, da Trindade, vamos dizer assim, né, do Pai, Filho e Espírito. Desde o início de todas as coisas, Jesus estava com Deus, né, ele era o Verbo vivo, né, e Deus, assim, traça esse plano de salvação de forma maravilhosa. E Jesus vem cumprir esse plano e o Espírito Santo vem trazer isso, revelar isso a nós. Porque se hoje a gente conhece isso, se a gente tem entendimento, é por causa dessa obra do Espírito Santo. Então, assim, a harmonia deles, né, a junção, a perfeição desse trabalho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso, conspirando, vamos dizer assim, no universo inteiro para a nossa salvação. Quem somos nós? Nós é que deveríamos nos colocar aqui, que nós somos menos que um vermezinho, né, somos grão de areia aqui nessa terra, mas o Senhor vem nos salvar. O Senhor vem se compadecer da tua dor, Ele vem se compadecer dos teus medos, tuas angústias, teus sofrimentos, da depressão, né, daquela ansiedade que você sofre. O Senhor é poderoso para te salvar, Ele é poderoso para se compadecer no dia da angústia, porque ele é um homem de Deus, ele passou por isso aqui, ele experimentou realmente para com propriedade, ele poder nos ensinar sobre essas coisas hoje e poder, assim, consolar o nosso coração. Amém, meninos? Isso que eu queria trazer a gente hoje, a gente vai continuar nesse salmo amanhã, porque aí a gente tem uma outra parte aqui desse salmo, mas, que a gente meditasse nisso e ficasse com essa informação desse vermezinho, né, que é muito interessante, como que a natureza vai revelando, é aquilo que a gente leu no Salmo 19, esses dias atrás. Na natureza, tudo revela a glória de Deus. Tudo na natureza tem um ensinamento. Deus não faz nada sem intenção. Ele é intencional quando ele coloca uma cor, quando ele coloca uma direção, quando ele faz um ser, um animal, tudo é para revelar a glória dele. Isso é maravilhoso. Amém, meninos? Alguém quer comentar alguma coisa? Nossa, que coisa tremenda, Rô, eu não sabia que esse salmo apresentava Jesus, né, dessa maneira, o sacrifício, o calvário. Que É, explicação maravilhosa. E também uma coisa que me chamou a atenção, que Davi, em meio à dor, ele não se escondia do Senhor, né, ele expressava aquilo que estava no coração dele. Então eu acho que é um ponto para a gente refletir. Às vezes a gente tem dor e a gente quer mascarar isso diante do Senhor, mas ele não, ele rasgava o coração dele diante do Senhor. Isso é uma qualidade explícita, né, de Davi para a gente, né. Às vezes a gente tem alguma coisa, a gente tem tanta dificuldade de falar por temor, isso né, ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele é o nosso Pai, né. E o Pai, a gente tem liberdade de chegar perto e falar, rasgar o nosso coração. E isso também chama a nossa atenção. Se você tem alguma coisa, seja sincero, rasga o teu coração diante do Senhor.
né? Porque isso é libertador também, isso traz cura pra gente. E o Senhor, ele quer isso, essa intimidade com a gente. Ele é o nosso amigo. Amigo é aquele que a gente fala tudo que a gente sente. E por muito tempo na minha vida, eu confesso que eu tive dificuldade disso. Eu, há pouco tempo atrás, eu posso te dizer, há uns 2 anos, eu consegui romper isso. Abrir o meu coração, tudo que estava dentro, toda a minha, os meus questionamentos, o Beto mesmo foi usado por Deus para falar comigo. Ele ainda estava afastado do Senhor. Ele falou: Fabiana, rasga o teu coração para o Senhor. Aí eu consegui abrir diante de Deus e colocar tudo diante do Senhor e foi muito bom. E eu aconselho, se vocês sentem alguma coisa, derrama diante daquele que tem toda a resposta, que criou a Amém. gente. Amém? Eu Amém. estava conversando com Amém. meu filho e ele é mais. Ele não tem a fé que a gente tem ainda. E ele falava: Mãe, eu não vejo dessa forma. Eu falei: Mas filho, Deus te criou. Fala com o Senhor, clama a Ele. A Bíblia diz que a gente tem que clamar a Ele. E clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Às vezes a gente não sabe, mas o Senhor o nosso clamor pode chegar ao Senhor e o Senhor vir com clareza para a gente. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus, Fabi. É isso. Quantas vezes a gente retém, a gente guarda os sentimentos e a gente vai ficando angustiado, e isso vai adoecendo a gente, né? Quando a gente, Davi fala isso, quando se eu me calei, calei os meus pecados, não confessei, não falei, às vezes você está até com raiva, sabe, se sentindo injustiçado, com dores mesmo, e se você não confessa diante do Senhor, os teus ossos vão adoecendo, né? O Salmo fala isso, acho que tem um Salmo mais para frente que a gente vai ler que fala isso. E quando a gente confessa, quando a gente declara, quando a gente fala, nisso aí está a nossa cura, né? E a gente precisa, com certeza. É muito bom o que você falou. Vamos orar, meninas? Vamos orar. E assim, eu estava folheando aqui na Bíblia, Mateus 27, se vocês depois quiserem ler, fazer uma comparação, Mateus 27 com Salmo 22, vocês vão ficar surpresas como que é, assim, como que é perfeito, como que essa revelação se cumpriu mesmo em Jesus, de uma forma assim maravilhosa. Então, esse Salmo 22, guardem isso no coração de vocês, é como um salmo da crucificação. Né? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo Senhor nos ouvir, pelo Senhor entender as angústias, Senhor, do nosso coração. Senhor, e como Davi fala aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Quem somos nós, Senhor, para comparar os nossos sofrimentos com o do nosso Messias, com o do nosso Senhor? Deus, mas Ele em tudo foi um exemplo para nós. E por mais que as nossas dores, Senhor, não sejam comparadas com a do Senhor, mas nós sentimos dores e nós queremos, Senhor, poder declará-las diante de Ti, podermos expressar o que temos sentido, as nossas dúvidas, angústias diante do Senhor e saber que o Senhor é poderoso para nos curar, para nos livrar, para sarar o nosso coração, para consolar o nosso coração, para nos guiar em liberdade, Senhor. Deus, nós te louvamos por isso. E te louvamos por essa riqueza da tua palavra, que poderoso é a tua palavra. Senhor, como que o Senhor trabalha de forma conjunta e como que o Senhor trabalha de forma perfeita para que tudo se cumpra. Isso é a tua fidelidade. Não há uma vírgula da tua palavra, Senhor, que deixará de ser cumprida, porque o Senhor é fiel. Não é por nossa causa, Senhor, não são os nossos méritos, não são os nossos feitos, não é o conhecimento da humanidade, é a tua fidelidade, é que vai fazer com que tudo se cumpra, Senhor, de forma tão perfeita assim. Nós te louvamos nessa manhã, te louvamos por esse salmo que revela o quanto nosso Senhor sofreu por nós, que revela com detalhes algo que iria acontecer ainda, que para nós hoje já aconteceu, Senhor. Deus,
nós podemos ser beneficiados. Muito obrigada, Senhor, por esse esmagar do Senhor na cruz por nós, por Jesus ter se grudado a essa cruz, ter entregue a sua vida de forma tão perfeita e tão poderosa ali na cruz, para nos proteger, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigada por isso, Senhor, que cada mulher aqui, nesse dia, Senhor, possa se lembrar do Senhor, se lembrar de que vale a pena estar caminhando contigo, te conhecendo, porque o Senhor vai livrar no dia mau. No dia da angústia, elas não vão estar sozinhas. No dia da dor, elas não vão estar abandonadas. No dia do medo, elas não vão ser encorajadas em nome de Jesus, por causa do sofrimento do Messias, por causa da tua entrega, Senhor, por causa de quem tu és para nós. Tu és o nosso consolador, o nosso Deus Todo-Poderoso, tu és o nosso amigo, como a tua filha disse aqui, como nós podemos chegar diante de ti e expor, expressar as nossas dores e o Senhor nos compreender, o Senhor nos amar e o Senhor nos guiar. Deus, a toda a verdade. Muito obrigada por isso, Senhor. Que as minhas irmãs sejam abençoadas nesse dia com essa palavra, Senhor, e que tudo que fizermos aqui seja agradável diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Tenham um ótimo dia. Se lembrem do amado de vocês, do Messias, do grande Deus Todo-Poderoso, que se compadece de cada detalhe da sua vida. Ele tem poder nele para resolver, para dar resposta, para direcionar, para consolar, para fortalecer em todo o tempo da nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, meninas. Bom dia. Bom dia. Ai, Senhor.